A 228, 1140 kHz. Emissora Centro-Oeste Limitada. Rádio Cruz Alta AM. Emissora integrante do Grupo Pilau de Comunicações. A sua rádio. Programa Sagrada Umbanda. Apresentação Marcos Adriano Vargas. Apoio Vargas Advogados Associados, credibilidade e tradição desde 1977. Astral Terapias Holísticas, viver é incrível. Templo Escola de Umbanda Aranauã. Olá meus irmãos, muito bom dia para todos. Este é o programa Sagrada Umbanda e eu sou o sacerdote Marcos Adriano Vargas, dirigente espiritual do Templo Escola de Umbanda Aranauã. Templo este situado aqui na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, na Avenida Barão do Rio Branco, 336, com sessões públicas e gratuitas todas as terças-feiras e distribuição de senhas às 19 horas em diante. Quero aproveitar desde já para convidá-los para amanhã a nossa sessão tradicional na Força dos Pretos e Pretas Velhas. Hoje é segunda-feira, dia 19 de agosto de 2019, e esta é a edição número 89 do programa Sagrada Umbanda, que é o seu programa de Umbanda e Espiritualidade que vai ao ar pela Rádio Cruz Alta de segunda a sexta-feira, às 11 horas e 50 minutos. Estamos também em áudio e vídeo pela fanpage do Templo Escola de Umbanda Aranauã no Facebook e no nosso perfil no Instagram. São nossos patrocinadores, Vargas Advogados Associados, credibilidade e tradição desde 1977, Astral Terapias Holísticas, viver é incrível, Templo Escola de Umbanda Aranauã e Grêmio de Subtenentes e Sargentos de Cruz Alta. Você pode interagir conosco durante o programa enviando as suas perguntas, dúvidas e sugestões para o número de WhatsApp 559-9134-3107, pelo telefone do estúdio da Rádio Cruz Alta 3343-1207 e pelo nosso e-mail programasagradumbanda@gmail.com. Excelente semana a todos os irmãos e irmãs. Um dia frio já que começa aqui em Cruz Alta, e como nós já falávamos em outras edições do programa, nós recebemos muitas mensagens mesmo, meus irmãos, seja pelas redes sociais ou através do nosso WhatsApp, questionando inúmeros assuntos relacionados à nossa amada religião de Umbanda. E uma que é bastante recorrente também, junto com o tema amarração, cores dos orixás, como identificar os nossos orixás, temas estes, aliás, que nós já falamos aqui no programa. Um deles é a questão da obsessão, ou seja, disseram que eu tenho um obsessor, e agora, como eu faço? Vamos por partes. Eu tenho um pensamento, um modo de conduta como médium e como sacerdote de Umbanda, que consiste basicamente no seguinte: se eu não tenho condições de solucionar o problema, eu não digo. E essa orientação, ela vem da minha espiritualidade, dos guias espirituais que me acompanham, especialmente Pai Benedito de Aruanda, que é o guia-chefe do nosso templo, em que ele diz o seguinte: filho, se você não pode ajudar o teu irmão, não dê uma informação que possa fazer com que ele saia do terreiro mais triste ou com mais problemas de quando chegou. E dar uma informação de que alguém está com um obsessor ou com um trabalho negativo é uma informação que não agrada a ninguém, ela perturba. Então, vamos entender a questão da obsessão. Obsessão espiritual, ela se dá de desencarnado para encarnado, que é a forma mais usual, que a maioria de nós conhecemos, e inclusive de encarnados para desencarnados. Normalmente, a obsessão ela se caracteriza pela uma ação bastante contundente, uma influência exterior de um espírito já desencarnado atuando na vida material, na vida encarnada de um outro espírito. No caso, nós, que estamos aqui vivendo no plano natural, na realidade humana. E essa obsessão, quando ela se caracteriza, quando identificada, ela pode causar um sem número de fatores negativos perturbando a nossa existência, o nosso dia a dia, trazendo dores, trazendo problemas, e nós muitas vezes não sabemos como lidar com isso.
Tá? Definido então o conceito de obsessão, nós precisamos entender que existe obsessão de encarnado para desencarnado ou de encarnado para encarnado. Claro, vocês nunca ouviram falar, a pessoa X ou Y, ela parece um obsessor de tanto que ela atua na minha vida, não só ajudando, às vezes prejudicando. Mas a forma mais usual, como nós sabemos, é quando um espírito já desencarnado por um desafeto do passado, de outras encarnações, nos identifica, nos localiza e começa a atuar sobre nós. Às vezes, meus irmãos, essa obsessão não se dá de forma voluntária, ou seja, o próprio espírito localiza nós aqui na realidade humana e passa a atuar sobre nós. Às vezes, outros espíritos encarnados, magos negros, sacerdotes ou dirigentes, se assim podemos chamá-los, imbuídos de má fé ou de promessa de paga, eles ativam forças negativas para que essas passem a atuar contra os irmãos encarnados. Então, nesse caso, é feito um trabalho, como nós popularmente conhecemos, com uma finalidade negativa, de prejudicar alguém. E quando isso acontece, uma força, um espírito, ele é ativado, ele é programado para que a partir de então ele passe a atuar de forma, como eu disse antes, de forma negativa sobre alguém. Como detectar ou identificar que uma pessoa tem um obsessor? Pela nossa experiência e pela própria orientação dos guias espirituais que me assistem, essa informação até às vezes pode chocar. É um mínimo, ou seja, são poucos os casos onde de fato há uma obsessão e também trabalhos de magia negativa. Muitas vezes as pessoas procuram os terreiros de Umbanda com uma informação dada por alguém que talvez não muito bem preparado ou utilizando um método que não é seguro, com a informação de que tem um obsessor ou um trabalho de magia negativa. E Pai Benedito de Aruanda, ele fala com muita propriedade que esse filho, a maioria dos casos que vêm ao nosso terreiro, eles não têm obsessão ou não têm trabalho de magia negativa. Há sim um desequilíbrio interno, emocional, material, que leva a pessoa a um estado de quase obsessão. É como se o próprio encarnado estivesse se auto-obsediando, criando uma esfera negativa, uma aura negativa, e que ele sente todos os sintomas de uma obsessão, mas não há. É uma obsessão interna, um desequilíbrio interno, emocional e material que leva a isso. A melhor forma de identificar, de detectar se de fato alguém está com um obsessor é num terreiro de Umbanda, meus irmãos. Eu penso que nós precisamos dar os méritos a quem dê direito. Nós sabemos que os nossos irmãos do Candomblé também têm condições de fazer isso através da sua espiritualidade. Os irmãos kardecistas também têm condições de fazer isso, mas nem sempre têm os meios para fazer o tratamento. Penso eu que não se pode, respeitados todas as formas de fazer essa leitura, não podemos, por exemplo, identificar um caso de obsessão através de cartas. Porque cartas é um método oracular que trabalha com aspectos energéticos e não somente espiritual. Não se pode fazer, respeitando todas as posições, a identificação, a detecção de uma obsessão através de reiki, por exemplo. E eu digo isso sendo reikiano, tá certo? Então, quem trabalha com espíritos é quem tem condições de fazer essa identificação. Como tratar, Pai Marcos? Bom, meus irmãos, esse não é um tratamento simples. Se de fato constatado que há um espírito obsessor que se ligou a nós de forma natural ou de forma provocada, como é o caso de um trabalho onde eles são ativados e programados, isso é preciso uma série de atos ou um tratamento por vezes prolongado.
a nossa espiritualidade diz que se um espírito obsessor, a depender do nível de ligação que ele tem conosco, se ele for retirado de forma imediata em um ato só, ele pode causar sequelas muito importantes para o espírito obsidiado, ou seja, para o encarnado. Então isso é necessário um tratamento. Nos terreiros de Umbanda, uma sessão com vários passes, ou várias sessões com passes, passes energéticos através dos guias espirituais, com defumações, com banhos de ervas. Isso vai promovendo um desligamento gradual desses espíritos em relação aos obsidiados. A magia divina também é um recurso excepcional para que se possa fazer cortes de ligações de espíritos que estão ligados a nós. Como prevenir? Bom, nós falaremos no programa de amanhã. Este é o programa Sagrada Umbanda, que vai ao ar pela Rádio Cruz Alta, 1140, de segunda a sexta-feira, às 11h50. E eu sou o sacerdote Marcos Adriano Vargas. Uma excelente semana a todos. Fiquem agora com a publicidade dos nossos patrocinadores e com a trilha de encerramento do nosso programa. Um axé. Vargas Advogados Associados, credibilidade e tradição desde 1977. Astral Terapias Holísticas. Viver é incrível. Templo Escola de Umbanda Aranauã. Quando você quer preparar um remédio salutar, põe um cadinho de raio de sol e um pouquinho da luz do luar. Põe um cadinho de raio de sol e um pouquinho da luz do luar. E tem que mexer, tem que misturar um pouquinho de raio de sol e um cadinho da luz. Você ouviu o programa Sagrada Umbanda,